E o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que o contribuinte tem direito ao crédito da diferença entre o ICMS pago antecipadamente de forma estimada e o que é devido. Por 7 votos a 3, o plenário da Suprema Corte decidiu que as empresas enquadradas no modelo de substituição tributária para frente, aquelas que recolhem ICMS antecipadamente, têm direito ao ressarcimento dos valores pagos a mais. Esse regime é adotado pelos estados para facilitar a fiscalização do pagamento do tributo. No regime de substituição tributária para frente, o tributo é recolhido no início da cadeia produtiva, no fabricante, por um preço pré-fixado e presumido pelo fisco. Como ocorre antes da venda, o ICMS é calculado por estimativa. A questão começou a ser analisada na semana passada. Nesta quarta-feira, o julgamento foi finalizado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, votando favoravelmente a restituição. Dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, com base no artigo 7º, parágrafo 7º, artigo 150 da Constituição Federal, a possibilidade de exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para o efeito de incidência do ICMS. Como teve repercussão geral reconhecida, os ministros firmaram a seguinte tese. É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando, talvez aqui o ministro esteja sugerindo trocar pela partícula C. Estou de acordo. Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior ao presumido, porque a condição é exatamente essa. A decisão só vale para as ações que estão em juízo ou que estavam suspensas em razão da repercussão geral. Proponho que o precedente que aqui se elabora deva orientar todos os litígios judiciais pendentes, submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros, oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, antecipação realizada após a fixação do presente entendimento. Eu estou, portanto, sugerindo isso, que é a dimensão, digamos assim, de apanhar os casos que estão submetidos à sistemática da repercussão geral e, com isso, obviamente, evitamos qualquer abertura de porta para eventuais ações rescisórias ou para pretensões que não tenham sido judicializadas. Isso está fora da nossa decisão. O entendimento vai solucionar mais de 1.300 ações que estavam suspensas, aguardando o precedente do Supremo. Bom, e para detalhar a sessão de ontem no plenário, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, o que a Constituição Federal estabelece sobre essa questão de substituição tributária? Bom, o artigo 150, o parágrafo 7º da Constituição Federal, inclusive foi um artigo muito citado pelos ministros na sessão de julgamento, ele trata exatamente, expressamente, dessa hipótese de substituição tributária para frente. E ela acontece exatamente naqueles casos em que se estabelece um outro contribuinte como o responsável pelo pagamento do tributo de um fato gerador que ainda não aconteceu. Então, esse tributo, ele é, na verdade, antecipado e o pagamento desse tributo ele é efetuado por aquele que está no início da cadeia produtiva, como nós vimos a Ana Paula Ergang mencionando, e ele é incluído no preço e ele já é pago, então, antecipadamente, diferentemente de uma outra espécie de substituição tributária que acontece, na verdade, depois da ocorrência do fato gerador. Então, nesses casos, a Constituição Federal ela traz de forma expressa que a não ocorrência do fato gerador gera a restituição integral do imposto que foi pago. O que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo foi naquela hipótese em que o fato gerador acontece, mas em um valor diferente daquele que foi utilizado como base de cálculo para o pagamento do tributo feito de forma antecipada. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou, por maioria, entendendo que, havendo diferença entre o valor efetivamente pago e o valor efetivamente devido, né, que só é apurado no momento da incidência do fato gerador, o contribuinte, que na maioria dos casos são as empresas, eles têm direito, o contribuinte tem direito a essa restituição, a essa diferença entre o valor efetivamente pago e o valor efetivamente devido.
devido. Gisele, como era o entendimento anterior do STF? Então, esse julgamento, inclusive, ele resultou numa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Antes, né, até então, o que estava em vigor era o entendimento que foi firmado com base no julgamento numa ação direta de inconstitucionalidade, é a 1851, que foi feita em 2002. No julgamento dessa ADI, o Supremo Tribunal Federal até então, né, o Supremo Tribunal Federal entendia que a restituição só era devida naqueles casos em que não houvesse o fato gerador, né? Então, não haveria direito à restituição quando o fato gerador acontecia em um valor, na verdade, menor ao que foi utilizado como base de cálculo efetiva do pagamento do imposto. Inclusive, esse entendimento de manutenção da posição do Supremo Tribunal Federal foi defendida pelo ministro Teori Zavascki, que ele abriu uma divergência, o ministro Dias Toffoli acompanhou, o ministro Gilmar Mendes também, mas não foi essa a posição que acabou prevalecendo no julgamento deste recurso extraordinário. Gisele, tá ok, a gente volta a falar da sessão de ontem no plenário no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que está aqui no estúdio conosco hoje. Gisele, na sessão de ontem também foi fixada uma tese em relação das anuidades cobradas pelos conselhos de classe, né? O que se definiu? Foi um julgamento bastante significativo, inclusive. Por quê? Porque ele libera em torno de 6.500 processos que estavam aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, a fixação da tese. A fixação da tese, né, o que ficou definido é que os conselhos profissionais, eles não podem, por meio de resolução, fixar o valor da anuidade. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou fixando exatamente essa tese e entendeu que é inconstitucional lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões a competência para fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições e o valor das anuidades. Então, foi nesse sentido a decisão do STF. O que estava sendo questionado no caso concreto? Bom, o caso concreto envolveu a discussão do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Inclusive, o Supremo ele já havia julgado o recurso extraordinário meses atrás e na verdade, ontem foi fixada apenas a tese da repercussão geral, mas o recurso extraordinário em que essa discussão efetivamente foi debatida, foi analisada, ele já havia sido julgado. Foi uma decisão por maioria, prevaleceu o voto do ministro relator, ministro Dias Toffoli, e envolvia a discussão do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, questionando uma decisão da Justiça Federal também, do Estado do Paraná, no sentido de ser inviável essa majoração por meio de resoluções do Conselho Profissional. Então, foi nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal acabou confirmando essa decisão, no sentido de que realmente o Conselho Profissional ele não pode majorar, ele não pode, essa majoração, essa instituição, ela tem que ser mediante uma previsão legal. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente volta a semana que vem falar de novo. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.